Todas as pessoas esperam e fazem essa pergunta, especialmente em um curso de filosofia ou de história das religiões, mas se você não acredita em Deus, qual o sentido da vida? É um pouco dramático responder, porque a minha resposta se aproxima da de Sartre, muito mais inteligente do que eu. A vida não tem sentido. Ou, como diria Shakespeare, uma peça escrita por alguém não muito hábil, recitado por um ator não muito talentoso, cheia de som e fúria, como diz o Macbeth logo depois da tríplice expressão tomorrow, tomorrow, tomorrow. Então, eu não acho que a vida tenha um sentido. Eu não acho que exista algo que eu deva descobrir. Não existe uma essência, por isso eu não sou religioso. Bem, acontece que para Sartre isso determina a possibilidade de eu viver a essência e não a aparência. Se não há um modelo de casamento, eu posso construir o meu modelo de casamento. Se não existe um modelo de vida, é válido que eu produza este modelo de vida. Se eu não tenho que buscar, como diz Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. E aí tanto Nietzsche, quanto Freud, quanto Sartre consideram Crime e Castigo uma das obras definidoras de tudo, e Ismon Karamazov também. Se Deus não existe, tudo é permitido, é que no fundo tudo é permitido. Mas como diz Paulo, nem tudo é lícito. Tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Então, não existe um sentido determinado e não existe um sentido pré-determinado, porque um sentido pré-determinado, para mim, que não sou religioso, significa uma história escrita que vai eliminar meu livre-arbítrio. Não importa o que eu faça, eu estou cumprindo uma vontade prévia de um ser onisciente que determinou isso. Não ter sentido é que torna tudo isso fascinante. E aí me diz, mas quando morrer acabou? Eu disse, tomara, essa é a coisa que eu mais espero, do fundo do coração, porque se continuar depois é trabalhoso. Então, morreu, acabou, foi bom. Eu amo a flor natural porque ela morre. Eu detesto a flor de plástico porque ela não morre. Porque ela fica lá, juntando pó, e eterna, não murcha, não passa. Então, uma só vida, e vivida intensamente de acordo com o plano que você estabelecer, que tem que dialogar com os outros, porque senão faz parte da má-fé sartriana, tem que dialogar com os outros, não é, eu não posso passar por cima dos outros. Esta vida tem sentido em si, e não no outro. Num texto célebre de outro rabino, A Alma Imoral, que eu vou ter o prazer de comentar quando for o aniversário, a Clarice me convidou no nosso cruzeiro no Rio Negro para dar uma palestra no aniversário da peça A Alma Imoral, e lá tem uma passagem que muitos daqui devem ter visto. Um sábio rabino, entrado em anos de sabedoria, grande comentarista da Bíblia, está morrendo e os alunos perguntam, qual é o sentido da vida? E ele diz, a vida é um cálice emborcado. E aí vão passando a mensagem, é um cálice, é um cálice, é um cálice, e chega no último, o que significa isso? E aí volta a mensagem, o que é, até o rabino, e pergunta, o que significa isso, Rabi? Ele diz, então não é um cálice. Uma resposta profundamente rabínica, né? O judaísmo gerou muitos rabinos e muitos advogados, que são uma coisa muito parecida, em algum sentido, como intérpretes do texto. Né? Então, eu não vejo sentido algum na vida. Isto me deixa profundamente livre, alegre e leve. Ter passado pela experiência da morte dos meus pais me traz a memória do amor que eles cultivaram por mim, memória dolorosa, inclusive, até hoje, mas que tudo o que eles foram está presente na minha memória, ou nas fotos, ou nas coisas que eu ainda tenho deles. Nada mais. Nada mais, apenas nada mais. Eu sei que isso é difícil para a maioria das pessoas, mas eu sigo aqui Epicuro, que diz, deve-se honestamente viver e tranquilamente morrer. A vida não é um fardo e a morte não é um mal. E na sua carta à felicidade ele acrescenta, não se preocupe, você nunca estará com a morte, porque quando você estiver, a morte não estará. E quando a morte estiver, você não estará, você nunca estará com a morte. Então, tranquilamente, diz meu amigo Drauzio Varela que todos os pacientes que diziam o que eu digo, não tenho medo de morrer, não tenho problema nenhum, na hora H, se borram de medo, diz o doutor Drauzio, que assistiu muito mais mortes do que eu assisti. Então, talvez na hora H eu desminta tudo isso, né, e vá me valer de alguma outra coisa. Mas nesse momento, realmente, a grande alegria da existência
é que não há algo pré-determinado, nem sentido, nem direção. Eu sei que isso é um pouco difícil para quem é religioso. E considero, sem nenhuma ironia, que a convicção religiosa, que tudo que me acontece faz parte de um plano maior, é um dos maiores consolos que a vida humana pode ter encontrado. E aí explica porque nós temos tantos religiosos e tão poucos ateus. Os ateus são minoria em quase todas as sociedades, provavelmente com exceção hoje da Suécia, mas o ateísmo era sempre projeto de Estado. União Soviética, Cuba, China, maoísta. E as pessoas são naturalmente religiosas, porque é mais lógico, não é? É mais lógico. E como diz meu amigo Pondé, infelizmente a ciência não seca nenhuma lágrima. E a religião seca lágrima. Eu não posso chegar à mãe que perdeu o filho e dizer, seu filho é formado de unidades de carbono. Como toda unidade de carbono se decompõe na natureza, inclusive a senhora, que vai morrer em breve. E não há por que chorar, porque a senhora também vai morrer, eu também vou morrer. Né? Nenhuma mãe, pensando desse ponto de vista, você tem razão. Mas se eu disser, seu filho está no céu, parou de sofrer, e agora nos aguarda quando vamos reencontrá-lo, e está nos olhando e nos protegendo, essa é uma frase muito mais animadora. Mas como filósofo eu desconfio que toda explicação que me agrada nasceu do meu superego, ou da minha carência. E como filósofo fazendo psicanálise, eu desconfio que tudo aquilo que me agrada funciona como comida. Se é gostosa, engorda. Não é? Tem que cuspir. Se for ruim, emagrece. Então essa é uma questão, para mim, libertadora. Para outras pessoas pode não ser. A vida não tem sentido algum. Por isso é maravilhoso viver. Estar aqui, partilhar conhecimento, não é? Fazer coisas que eu acredito. E um dia, como toda pessoa, absolutamente dispensável, vou desaparecer. Como todos os meus ancestrais um dia desapareceram. Ou como dizia a Bíblia, que eu adoro, voltou ao seio de Abraão. Adoro essa expressão, né? Quer dizer, virou pó. Pronto. Virou pó. Adoro essa expressão.